E aí, pessoal, beleza com vocês? Como é que tá? Tudo bem? Espero que estejam todos de boas aí, né? Então, sejam bem-vindos mais uma vez para esse canal, onde hoje iremos tirar as suas dúvidas a respeito de vozes verbais. Quero garantir a você que, terminando esse vídeo, você não terá mais dúvidas a respeito desse assunto. Beleza? Fique à vontade para compartilhar, para mandar para os seus amigos. Aliás, o que é bom tem que ser compartilhado, né, gente? Então, compartilhe aí para os seus amigos para que você quer só que você fique inteligente, né? Claro que não, né? Então você quer que seus amigos, seus colegas, os seus parentes também tenham este conhecimento, beleza? Então o assunto de hoje é vozes verbais, né? Eu acho que vocês já devem ter notado, né? Mas sem mais demora, sem mais delongas, vamos para o assunto. Para o começo de conversa, temos aqui, a voz verbal é um tipo de flexão, tá? Então, quando estudamos sobre vozes verbais, estamos falando sobre flexão verbal. Mais uma das formas de flexão verbal, que é quando nós modificamos, alteramos a forma do verbo para que ele concorde com as demais palavras dentro da frase, beleza? Então, temos aqui, ó, alguns exemplos de flexão. Assim como temos flexão de tempo, olha aqui, eu utilizei o verbo arrumar como exemplo, né? Então, tempo, temos aqui presente, arruma, pretérito, arrumou, e futuro, arrumará, tá? Claro que eu não estou entrando aqui em detalhes de qual presente, qual pretérito, porque o nosso assunto não é esse, apenas como exemplo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Modo, temos aqui flexão de modo também, que é o modo indicativo, arruma. Subjuntivo, arrumasse. Imperativo, arrume. E temos também a flexão aqui em pessoa. Primeira pessoa, arrumou. Segunda pessoa, arrumas. Terceira pessoa, arruma. Beleza? Então, aqui são alguns exemplos de flexão. Então, assim como temos flexão de tempo, modo e pessoa, temos também a nossa querida flexão de voz, ok? Então, temos aqui a voz ativa, como exemplo, arrumou. Passiva, foi arrumado. E reflexiva, arrumou-se, ok? Vamos já entender o que é cada uma desses exemplos aqui, como eles estão articulados aqui, beleza? Mas esse primeiro slide aqui é só para que você entenda que a voz verbal é um tipo de flexão. Fechou? Vamos para o segundo conceito a respeito disso, né? Então, a flexão de voz ou vozes verbais trata da relação de atividade ou passividade do sujeito dentro da frase, ou seja, se o sujeito pratica ou recebe a ação. Então vamos lá. Quando eu estou falando de voz verbal, eu estou falando da atividade do sujeito dentro da frase. Se ele age, ele é um tipo de voz verbal. Se ele recebe a ação, ele é um outro tipo de voz verbal. Se ele age e recebe ao mesmo tempo, é um outro tipo. Então vamos lá. Tenho aqui como exemplo nas três frases aqui, Amanda é o sujeito, certo? E eu grifei aqui, o que está grifado é apenas o verbo. Então tem aqui, ó. Amanda arrumou a sua irmãzinha. Amanda, que é o sujeito, ela pratica ou sofre a ação? Temos aqui, ó. Amanda agiu, praticou, fez a ação de arrumar, né? Então a ação de arrumar é desempenhada por Amanda. Na segunda frase, Amanda foi arrumada pela sua mãe. Quem desempenha? Amanda continua sendo o sujeito, ok? Mas quem desempenha a função de arrumar, né? Nesse caso aqui, foi sua mãe. Quem, na verdade, o sujeito, na verdade, aqui ele apenas recebe a ação, recebe ou sofre a ação. Alguém poderia dizer assim, mas professor, eu não poderia colocar então a mãe como sujeito? Não pelo seguinte, eu já falei para vocês em uma outra aula que quando nós queremos saber quem é um sujeito, olhamos para a forma verbal vai falar sobre ele. Olha como é que está a forma verbal. Foi arrumada. Quem foi arrumada? Foi sua mãe que foi arrumada? Claro que não, foi Amanda, né? Olha a frase de cima, arrumou. Quem arrumou? Amanda, tá? Então, nesse caso aqui, ó, foi arrumada, está indicando que é Amanda que é o sujeito, e esse sujeito recebe, sofre a ação verbal, não pratica. Nessa segunda frase, ela não pratica, ela apenas recebe, tá? Na terceira frase, eu tenho aqui, Amanda arrumou-se sozinha, tá? Então, nesse caso aqui, o sujeito que continua sendo Amanda, ela age e recebe a ação ao mesmo tempo, né? Amanda arrumou-se sozinha. Quem pratica a ação de arrumar? Amanda. Quem recebe essa arrumação? A própria Amanda, porque ela faz isso consigo mesma. Ok? Então temos aqui logo de cara aqui, ó, primeira frase é um exemplo de voz ativa, onde o sujeito age, pratica, faz ação. No segundo exemplo, né, nós temos aqui um exemplo de voz passiva,
onde o sujeito recebe a ação verbal. E na terceira frase temos aqui um exemplo de voz reflexiva, que é onde o sujeito age e recebe a ação ao mesmo tempo, ok? Então temos aqui, as vozes verbais são três: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Quero colocar um adendo aqui à voz passiva, por quê? Porque a voz passiva ela tem dois tipos, a voz passiva sintética e a voz passiva analítica, né? Então, logo de cara aí, né, nós temos aqui três tipos de vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva, sendo que a passiva tem dois tipos, a voz passiva sintética e a voz passiva analítica. Ok? Mas de que se trata cada uma dessas vozes? Observe aqui, ó. A voz ativa, o sujeito pratica a ação na frase. Então, quando o sujeito pratica a ação, quando ele faz a ação, quando ele desempenha a ação da frase, então nós temos aqui uma flexão de verbo chamada voz ativa. Ele age, ele pratica, certo? Temos também aqui ó, a voz passiva, onde o sujeito recebe a ação na frase, né? Então, a frase onde o sujeito está ali recebendo a ação, chamaremos de voz passiva, ok? E na voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, ok? Então, basicamente, esses são os conceitos básicos, né, das três vozes verbais, ok? Podemos fechar o vídeo agora? Não, claro que não. Temos mais alguns detalhezinhos para tratar, tá? Mas o conceito básico é esse que está aparecendo aqui na nossa tela agora, beleza? Vamos continuar. Então vamos, como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Voz ativa, temos aqui o sujeito pratica ação na frase. Observe os exemplos aqui. Tudo que está grifado, né, e está pretinho aí grifado, é o sujeito. E o que eu coloquei de azul é o verbo, tá? Então olha aí, ó. Eu comi o bolo, meu filho comprou o chapéu, os alunos leram os livros, a leoa caçou a hiena, o funcionário concluirá a tarefa. Na primeira frase, eu pratico a ação de comer, voz ativa. Meu filho pratica a ação de comprar, voz ativa também. Os alunos leram, praticam a ação de ler, exercem a função de ler, voz ativa também. A leoa caçou a hiena, voz ativa também. O funcionário concluirá a tarefa, voz ativa também. Observe aqui que leram e caçou está no pretérito, né? Comi, comprou também, mas eu tenho aqui a última frase que está no futuro, né? O funcionário concluirá a tarefa. Isso para quê? Para mostrar para vocês que independe se é presente, passado ou futuro, tá? Independe qual é o tempo verbal, em todos os casos aqui o sujeito está praticando. Ou ele pratica no presente, ou ele praticará no futuro, ou ele praticou no passado. E se ele estiver praticando, fechou, voz ativa, beleza? Aí tem mais um detalhe aqui para você aprender a respeito de voz ativa. Sendo assim, o sujeito da voz ativa passa a ser chamado de sujeito agente, tá? Pois ele age dentro da frase. Então, como que eu chamo esse sujeito da voz ativa? Todo sujeito da voz ativa é chamado de sujeito agente. Agora, não confundir o agente aqui, ó. Temos aqui o agente junto, né? O a e o gente junto. E temos aquela expressão agente separado. Não confundir uma coisa com outra, tá? O agente separado é aquele que basicamente está no mesmo campo de significado de nós, né? Nós vamos para a festa, a gente vai para a festa, ok? Então, mas esses dois exemplos que eu dei agora são o agente separado. Agente junto é aquele que age, vem do verbo agir. Olha o verbo agir aqui, ó, de azul, tá? Então, o sujeito é agente, alguém que age dentro da frase, certo? Então, voz ativa, muito fácil. O sujeito pratica a ação e é chamado de agente, certo? Vamos agora para a voz passiva. Já sabemos que na voz passiva o sujeito recebe a ação verbal. Porém, eu falei para vocês que são dois tipos de voz dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vamos ver aqui, ó. Em ambos os casos, na voz passiva analítica e na voz passiva sintética, o significado é o mesmo, ou seja, o sujeito recebe a ação. Então, qual a diferença entre um e outro, professor? A diferença será apenas na estrutura da construção da frase. Observe aqui, ó. Na voz passiva analítica, temos aqui a seguinte estrutura, né? Ó, sujeito mais verbo auxiliar mais particípio mais preposição mais agente da passiva.
Ficou confuso agora? Vamos entender melhor, tá bom? Então, tenho aqui 2 exemplos. O bolo foi comido por mim. A hiena foi caçada pela leoa. Nos 2 casos aqui, o sujeito recebe a ação. No caso da primeira oração, aqui temos o bolo, ele recebe a ação de ter sido comido, e a hiena que recebe a ação de ter sido caçada, certo? Eles são chamados de voz passiva analítica porque eles recebem essa estrutura de cima aqui. Ó. Observe bem aqui. Ó. Temos aqui, grife aqui de verde, o sujeito é o bolo e a hiena. Verbo auxiliar aqui ó, é o foi, certo? Particípio, temos aqui o verbo principal da oração de cima é comido e da oração de baixo é caçada, que é o que realmente aconteceu, tá? E eles estão flexionados no particípio. Olha aqui, ó, comido, caçada, certo? E temos aqui também preposição, aqui de azulzinho, né? Por e pela. E o agente da passiva, que é mim e leoa. Pronto. Então, ó, aqui temos a voz passiva analítica e temos mais uma informaçãozinha para você aqui dentro desse assunto de vozes verbais, tá? Professor, o que é esse agente da passiva aí? Ora, se na voz passiva o sujeito ele não age, ele apenas recebe a ação, então alguém deve agir contra ele, né? Se ele recebe a ação, alguém está praticando essa ação contra ele, certo? Então, nesse caso aqui, o agente da passiva aqui é mim, quando eu falo o bolo foi comido por mim, o bolo é o sujeito que recebe a ação e quem passa essa ação, quem executa essa ação contra o bolo é a palavra mim. No exemplo de baixo, a hiena foi caçada pela leoa, a hiena é o sujeito, a hiena sofre a ação e quem pratica essa ação contra a hiena é a leoa, certo? Então, se na voz passiva o sujeito não age, então quem age é, no caso, chamado de agente da passiva. Gente, a língua portuguesa ela é autoexplicativa, ou seja, ela explica-se a si mesma. Então, nesse caso aqui, ó, a palavra agente, aquele que age, da passiva, dentro da voz passiva. Então, o agente da passiva é quem age dentro da voz passiva. Se não é o sujeito que age, ele apenas recebe, então quem age dentro da voz passiva? O agente da passiva. Certo? Facinho, facinho, né? Vamos agora para a voz passiva sintética, tá? Tem a seguinte estrutura, né? Eu volto a dizer que a voz passiva analítica ou sintética, em ambos os casos, o sujeito recebe a ação. A diferença é apenas a estrutura. Então, vamos para a estrutura da voz passiva sintética. Tem a seguinte estrutura: verbo transitivo mais pronome se mais o sujeito paciente, tá? Então, temos aqui, ó, comeu-se o bolo, caçou-se a hiena. Observe que são as mesmas frases que eu coloquei mais acima, só que agora elas estão escritas na estrutura da voz passiva sintética, ok? Então vamos lá. Verbo transitivo, eu tenho aqui, ó, comeu e caçou. Pronome se, tenho aqui, ó, comeu-se, caçou-se. E temos aqui o sujeito paciente, né, que é o bolo e a hiena. Por mais estranho que possa parecer, nessa primeira frase aqui, comeu-se o bolo é o sujeito, certo? Só que ele é chamado agora de sujeito paciente, tá? Então, assim como na voz ativa o sujeito é chamado de sujeito agente, porque ele age, na voz passiva o sujeito é chamado de sujeito paciente, porque ele recebe a ação verbal, né? Basta você lembrar daquela pessoa que vai para o hospital, né? Ele é chamado de paciente. Por que ele é chamado de paciente? Ele vai lá para executar a ação com alguém ou ele vai lá para receber os cuidados de alguém, né? Então, basta você lembrar, é mais ou menos o mesmo sentido, tá? O paciente, ele recebe os cuidados do médico e o sujeito paciente dentro da frase, na voz passiva, ele é um sujeito que recebe as ações que são desferidas dentro da frase, certo? Então, temos aqui, ó, comeu-se o bolo, ou seja, aqui é a voz passiva sintética, eu poderia escrever na voz passiva analítica como o bolo foi comido. Mais um detalhe aqui é que você observa que na voz passiva sintética não aparece o agente da passiva, tá? Lá na voz passiva analítica apareceu lá, ó, por mim e leoa. Mas aqui embaixo não diz quem comeu o bolo e nem diz quem caçou a hiena, certo? E ambos os casos aqui são voz passiva, porém sintética. Gente, olha como eu acabei de falar, né? A língua portuguesa ela é autoexplicativa. Temos aqui a palavra sintética, passiva sintética. O que é uma passiva sintética? Tudo que é sintético é reduzido, é diminuído, né? Então temos aqui, você observa que na voz passiva analítica eu tenho 2 verbos
e na sintética apenas um. Né? Na voz passiva analítica aparece o agente da passiva e na voz sintética não aparece, porque ela é reduzida, ela é diminuída. Ela apenas tem aqui o verbo transitivo, a partícula se, o pronome se e o sujeito paciente. Ficou claro, gente? Né? Eu creio que sim. Então não tem muito que a gente se debater, se confundir a respeito da voz passiva analítica e sintética. Em resumo, gente, ó, sintética possui a partícula si, tá? E a analítica possui dois verbos, um verbo auxiliar e o verbo principal, correto? Vamos continuar nosso estudo agora. Sendo assim, o sujeito na voz passiva é chamado de sujeito paciente, foi o que eu falei agora há pouco, né? Então, o sujeito paciente é aquele sujeito da voz passiva, tanto na passiva analítica quanto na passiva sintética, né? Pois ele recebe a ação, ele sofre a ação. Sofre a ação de que eu falo aqui não é no sentido de que ele tomou um prejuízo, né? Mas no sentido de sofrer, no sentido de receber mesmo, de ser aquele que recebe a ação do verbo. Beleza? Vamos agora para a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação e apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo, no caso mi, ou ti, ou si, ou, no, ou nus, ou vos, ou si, certo? Então vamos lá. Ele se feriu com a tesoura, beleza? Temos aqui, ó, embaixo também, alimento-me sempre de forma saudável. Então temos aqui, ele se feriu com a tesoura, que é um sujeito, ele. Nesse caso, ele pratica ou recebe ação? As duas coisas, né? Ele fere e ele é ferido, porque ele pratica essa ação consigo mesmo, tá? E temos aqui, alimento-me, quem é o sujeito? Aqui o sujeito aqui, ele é um sujeito implícito, né? Um sujeito oculto, é um sujeito desinencial. No caso aqui seria eu, né? Alimento-me, eu alimento-me, né? Então nesse caso aqui, o sujeito ele pratica a ação consigo mesmo. Ele alimenta e é alimentado porque ele pratica a ação consigo mesmo, certo? Então, voz ativa, o sujeito age, voz passiva, o sujeito recebe ação, voz reflexiva, o sujeito age e recebe ação ao mesmo tempo. Professor, isso acontecerá sempre quando o sujeito faz alguma coisa consigo mesmo? Sempre será nessa regra? Não, temos um detalhezinho aqui, ó. A voz reflexiva é considerada recíproca, né? Tem a voz reflexiva recíproca, quando estão presentes dois sujeitos que praticam e sofrem ação um do outro, tá? Então temos a voz reflexiva simples, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês, e temos também a reflexiva recíproca, que vai acontecer quando dois sujeitos estão na frase, um praticando uma coisa com o outro e vice-versa, né? Então temos aqui, ó. Eles olharam-se longamente. Quem é o sujeito aqui? Ó? Eles, né? É mais de uma pessoa. Olharam-se. Então, digamos que eu tenho aqui duas pessoas, né? Coloca aqui, duas pessoas. Eita, duas pessoas. Esse aqui pratica a ação com esse e recebe a ação dele. Esse pratica com esse e recebe a ação dele, tá? Então, ambos estão praticando e recebendo a ação, né? Então, nesse caso, também é voz reflexiva, porque esse sujeito aqui pratica e recebe, e esse sujeito aqui pratica e recebe também. Opa, o microfone aqui voando, né? Então, vamos lá. Os namorados beijaram-se de forma apaixonada, né? Então, quando eles beijaram-se, o namorado beijou e foi beijado, e a namorada beijou e foi beijada também, né? Então, temos aqui a voz reflexiva recíproca, né? Recíproca, né? Então temos aqui essa voz reflexiva. O sujeito pode agir contra si mesmo, tá? Então ele age e sofre ação, ou então posso ter dois ou mais entes, né, dentro do sujeito que estarão praticando e recebendo a ação mutuamente, certo? Então vamos lá, temos aqui também a partícula si. Ó, cuidado para não confundir esse si aqui com o si da voz reflexiva, tá? Comeram-se o bolo, né? Comeu-se o bolo, né? Aí você vai dizer para mim, mas professor, ambos têm o se aqui. Comeu-se o bolo, ou então eles olharam-se. Como que eu vou definir então? Apareceu o se, eu vou entrar em confusão. Não, claro que não. Basta você observar o seguinte. Se esse se define que ele apenas recebeu a ação, voz passiva sintética. Se esse se define que ele está praticando e recebendo ao mesmo tempo, voz reflexiva. Então, cuidado para não confundir uma coisa com a outra, certo?
Temos aqui, sendo assim, o sujeito na voz reflexiva é chamado de sujeito agente paciente. Por quê? Porque ele age e recebe a ação ao mesmo tempo dentro da frase, tá? Ou se ele pratica consigo mesmo, ou se ele está com outro sujeito, são mais de um sujeito, mais de um ente, praticando mutuamente, né, um com o outro, a ação verbal. Beleza? Então vamos lá. Mais um detalhe aqui. Já falamos sobre voz ativa, passiva, reflexiva, porém, tem o caso da mudança de voz verbal, né? Quando nós queremos mudar a voz verbal da passiva para ativa ou da ativa para passiva, o que deveremos fazer? Olha só. Essa mudança é caso de muitas questões, né? É fonte de muitas questões. Quando se fala de vozes verbais, geralmente, né, a banca coloca alguma coisa a respeito dessa mudança de voz ativa para passiva. Não é sempre, mas pode cair bastante, tá? Em questões, né? Então temos aqui, como faremos essa mudança? Né? Ó, para fazer a mudança de vozes verbais, é necessário que se mude a forma verbal, claro, né? E flexionando essa forma verbal, e também o sujeito, ó, prestem bastante atenção. Quando eu mudar da voz ativa para passiva, o sujeito deverá ser alterado. Não é só alterado com uma flexão, não é que eu vou pegar o sujeito e flexioná-lo, transformar ele de um singular para um plural, de um pretérito para um presente. Não, não é isso. É mudar totalmente. Aquela palavra que é o sujeito deixará de ser o sujeito, né, para ser outro. Vamos ver na prática como funciona. Olha só. Voz ativa. O cachorro mordeu aquele homem, né? Então, mordeu está indicando quem? O cachorro. Então, quem é o sujeito é o cachorro, certo? Então, o sujeito está aqui praticando a ação. Já embaixo aqui, ó, olha o primeiro exemplo da voz passiva aqui embaixo. Ó. Aquele homem foi mordido pelo cachorro. Como eu tive que modificar o verbo de mordeu para foi mordido, obrigatoriamente eu tenho que modificar o sujeito também, tá? Ou se eu colocasse, por exemplo, o cachorro foi mordido pelo homem, além de não ter muito sentido essa frase, né? Eu modificaria o sentido, né? A intenção da frase. Observe que nos dois casos, os dois primeiros exemplos aí, observe os dois primeiros exemplos, depois a gente vai para os dois exemplos de baixo, tá? Nos dois primeiros exemplos, eu estou falando a mesma coisa. Quando eu falo o cachorro mordeu aquele homem ou aquele homem foi mordido pelo cachorro, o sentido é o mesmo, né, da frase. A comunicação é a mesma. A diferença está apenas no foco que eu dou ao sujeito. Na frase de cima, eu focalizo em quem praticou a ação, portanto, a voz ativa, e no de baixo eu focalizo em quem sofreu a ação, né? No caso, a voz passiva aí, aquele homem que sofre a ação. Isso acontece também nesse exemplo de baixo aí. Ó. O bandido assaltou a moça, na voz ativa, o exemplo de baixo, né? O bandido assaltou a moça e embaixo a moça foi assaltada pelo bandido. Então eu modifiquei a forma do verbo. Se eu colocasse o bandido assaltou a moça e embaixo colocasse a moça assaltou o bandido, a comunicação seria totalmente diferente. Mas a forma que está aqui, você vê que o sentido da frase é o mesmo. A única diferença é no foco, o foco do sujeito, né? O sujeito na frase de cima, eu estou focalizando em quem praticou a ação, portanto, voz ativa. E embaixo eu estou focalizando em quem recebeu a ação, portanto, voz passiva. Certo? Ok? Então, nesse caso aqui, ó, temos aqui em cima o sujeito cachorro e o sujeito bandido. A ação verbal mordeu e assaltou. Nos dois casos aqui, eles estão praticando a ação. E na voz passiva aqui embaixo, nos exemplos de baixo, aquele homem passa a ser o sujeito e a forma verbal fica foi mordido, porque temos aqui a voz passiva analítica, né? Ó, dois verbos aqui, o verbo auxiliar e o verbo principal, né? No particípio, né? Foi mordido, né? E aqui embaixo também, ó, verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. Foi assaltada, né? Professor, e esse verdinho aí? Quem é esse verdinho aí? Vamos lembrar de quem é esse verdinho aí? Estamos na voz passiva. Esse verdinho aí é quem agiu, então ele é o quê? Agente da passiva, certo? Ele deixou de ser sujeito, porque ele quem age, né? Na voz passiva ele não pode mais agir, né? Aliás, perdão, na voz passiva ele não pode mais ser sujeito, porque é ele quem age, né? Então ele passa a ser apenas agente da passiva, certo? Fácil demais nesse assunto, gente. Baixa um pouquinho de atenção, as próprias palavras vão gritando no nosso ouvido que elas são, né? Agente da passiva, age na voz passiva, né? Voz passiva, o sujeito passa por aquilo, recebe. Voz ativa, o sujeito
age, pratica. Sujeito agente, ele age, ele pratica. Sujeito paciente, ele recebe a ação. Sujeito agente paciente, ele age e recebe a ação. A língua portuguesa, em 80% dos casos das expressões que aparecem na língua portuguesa, né, na gramática, ela é autoexplicativa. Basta você prestar um pouquinho de atenção no que a palavra significa, que ela vai te dizer, né, o que ela realmente é, o que ela quer passar para nós, certo? Então temos aqui um resumão, vozes verbais, temos aqui a voz ativa, qual o conceito dela? O sujeito pratica a ação na frase. Qual a estrutura dela? Temos aqui o sujeito, o verbo e o complemento. Olha só um detalhe aqui, na estrutura da voz ativa eu posso também ter dois verbos, tá? Assim como na voz passiva, tá? Se eu falar assim, a criança estava brincando na praça, né? Então, a criança estava brincando. Tem dois verbos, né? No entanto, ele está agindo, ele está brincando, né? Porque tem dois verbos que passa a ser obrigatoriamente voz passiva analítica, certo? Então, posso sim ter dois verbos na voz ativa, certo? E o tipo de sujeito é sujeito agente, ok? Esse é o rápido conceito de tudo que a gente aprendeu agora sobre a voz ativa. Vamos para a voz ativa. O que é que nós aprendemos na aula de hoje? Conceito. O sujeito recebe a ação na frase. Isso é a voz passiva, tá? Estrutura. Aí nós temos duas estruturas. Se é na voz passiva analítica, temos aqui sujeito mais verbo auxiliar, mais particípio no verbo principal, mais preposição, mais o agente da passiva, certo? E se for a estrutura da voz passiva sintética, temos aqui o verbo transitivo, mais o pronome se, mais o sujeito paciente. Beleza? E qual é o tipo de sujeito na voz passiva? Sujeito paciente. Temos aqui também agora um resumo da voz reflexiva. Conceito. A voz reflexiva é aquela onde o sujeito pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo. Tá? Pode praticar consigo mesmo ou podem ser dois ou mais entes, né, que estão praticando e recebendo a ação um com o outro. Tá? Estrutura. O uso dos pronomes oblíquos. Né? O mi, o ti, o si, o nus, o vos, o si. Certo? Então temos aqui tipo de sujeito. No sujeito na voz reflexiva é agente e paciente ao mesmo tempo, tá? Então, se quiser até tirar um printzinho dessa tela aqui, ela serve para você mentalizar, ela serve como um mapa para você mentalizar, visualizar, né, esse assunto de vozes verbais. Está tudo aqui incluído nessa pequena tela, certo? Gente, é claro que eu não iria terminar o vídeo sem deixar uma atividade para vocês, tá? Para vocês responderem aqui nos comentários. Coloca o seu gabarito aqui nos comentários, né? Então temos aí, ó, a primeira questão, temos aqui tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. É a frase. O comando da questão é: a forma ativa dessa mesma frase é. Então o que está pedindo aqui? A frase aqui está na voz passiva. Ele quer que você veja como seria essa frase na voz ativa. Lembra do que a gente falou sobre mudança de voz ativa para passiva? Né? Temos que flexionar o verbo e mudar o sujeito. Olha só, não é flexionar o sujeito, é modificar totalmente. Aquele que é sujeito deixa de ser para ser outra palavra dentro da frase, certo? Então você vai observar aí qual seria, se essa frase fosse escrita na voz ativa, qual seria? Letra A, B, C, D ou E? Temos aqui segunda questão, transpondo para a voz passiva a oração: o faro dos cães guiava os caçadores. Obtém-se a forma verbal. Novamente aqui temos uma frase agora o contrário, né? A frase está na voz ativa e eu quero a forma verbal dela na passiva. Olha só, o faro dos cães guiava os caçadores, né? Então, o faro dos cães aqui é o sujeito, eles praticam a ação de guiar os caçadores, né? Só que aqui, esse guiava está na voz ativa, está uma ação que está sendo praticada, né, pelo sujeito. Como seria essa forma verbal se fosse na voz passiva? Como seria, né? Então vamos lá. Terceira questão, identifique entre as frases a seguir aquela que não apresenta verbo na voz reflexiva. Então tem alguns exemplos aqui. A maior parte deles está na voz reflexiva. Eu quero que você marque qual aqui não está na voz reflexiva. Beleza? Gente, agradeço a atenção de vocês. Creio que todo o assunto aqui eu não quis dar muito mais exemplo para o vídeo não ficar muito longo, mas todo o assunto aqui de vozes verbais está incluído aqui nesse vídeo, certo? Então,
procure tirar prints desses slides, se for o caso, ou então rever o vídeo novamente e também não esqueça de indicar para os seus colegas, certo? Porque tanto você estará ajudando esse canal, esse projeto, tá? Como você também estará ajudando outras pessoas a ter conhecimento disso, tá? Esse vídeo foi preparado com todo carinho, gente, de uma forma que vocês possam entender de uma forma rápida, fácil e prática, certo? Qualquer dúvida, coloque aqui no comentário. Responda a essa questão, coloque o seu gabarito aqui embaixo. Agradeço a sua atenção. Compartilhe esse vídeo. Um beijo, um abraço. Tamo junto. É nóis.